Mateus 15, no versículos de 1 a 20, diz assim. Quem achou? Amém. Amém? 15 e 20? 15, de 1 a 20. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos enquanto comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e qualquer que maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, lhe disse: também vós entendestes nada? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aleluia. Amém. Quando a gente, nesse momento de adoração a Deus, a gente está pedindo o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, sobre a vida do nosso irmão, está desejando, eu profetizo sobre a tua vida a bênção do Senhor, a gente está desejando coisas boas, que não haja maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, que não haja, enfim, porque o nosso coração é o princípio de toda libertação, o princípio de toda transformação acontece no nosso coração. Você pode perceber que os fariseus que Jesus estava criticando aqui, aliás, Jesus primeiro foi criticado por eles, eles estavam olhando para os discípulos e dizendo assim: existe um mandamento na nossa lei que obriga que você lave as mãos antes de comer. É claro que isso era higiene, porque na época eles não usavam garfo e faca igual a gente usa, colher, eles comiam com a mão mesmo. Era o hábito deles, como muitos lugares ainda no mundo, ainda existe o hábito de pessoas comerem diretamente no prato com a mão. E eles fizeram disso um mandamento religioso. E os discípulos de Jesus estavam indo com a mão à comida sem lavar a mão. Você poderia até hoje dizer assim, é anti-higiênico. Mas isso não era um pecado, isso não era algo contra a lei de Deus propriamente dito. Era um costume que eles transformaram isso em uma religião. Muitas vezes, a mudança exterior é a mudança mais fácil de acontecer. Porque quando a pessoa adere a um grupo, a uma religião, a um tipo de associação, seja ela política, religiosa, seja o que for, ela pode se adequar ao modelo de ser, de vestir, de falar desse grupo. Muitas vezes, para estar bem com a sociedade, né, num determinado grupo, você aprende a falar certas gírias, não é assim? Para poder estar bem ali com aquele grupo, você passa a falar com aquele tipo de linguagem. Ou passa a se vestir de uma determinada maneira para poder estar bem com o grupo. Essa mudança ela é mais fácil de fazer, porque você vai lá, de uma hora para outra, tira suas roupas do guarda-roupa e fala assim, eu vou lá comprar umas camisas maneiras que são do jeito que o grupo pede que seja, vou comprar o tênis lá do jeito, ou vai para a igreja e fala assim, aqui na igreja o hábito é terno, gravata e sapato e assim, eu vou deixar de lado minhas roupas de esporte e vou comprar roupa social. Essa mudança, a mudança exterior, ela é mais fácil.
Porque ela é uma mudança que você pode tomar uma decisão de uma hora para outra e não depende de nada além de você. Mas a mudança que Deus faz na nossa vida, ela é uma mudança que começa no interior. E essa mudança que começa no interior, ela começa a ser trabalhada no nosso coração. Eu creio que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Então, geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a parte mais íntima do nosso ser é o nosso espírito. E depois também a nossa alma, que são as nossas emoções. Quando Jesus está falando a respeito do coração, ele está falando de emoções, de mente, de raciocínio. Ele está falando de coisas desse tipo. Os fariseus, eles tinham, por várias vezes, Jesus criticando eles pela fala deles em relação aos hábitos das pessoas que não faziam parte do seu grupo religioso. Então eles achavam que para você estar bem com Deus, você tinha que andar segundo as regras que eles criaram. E essa de lavar as mãos era uma dessas regras, havia muitas outras regras. Mas Jesus, ele olha para essa situação e ele fala assim, peraí, vocês têm uma regra de vocês com relação às ofertas, que muitas vezes por causa do zelo de dar oferta, vocês deixam o pai e a mãe passando fome em casa. Mas o mandamento de Deus foi que você deve honrar seu pai e sua mãe em primeiro lugar. E depois que você supriu a necessidade de seu pai e sua mãe, você vem e traz a oferta. E aí você invalida o mandamento de Deus por um mandamento de homens. Jesus está colocando aqui, então vocês estão dizendo aqui, se alguém maldisser o pai ou a mãe, será punido de morte. Se alguém disser ao seu pai e sua mãe, e oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o pai e a mãe. Está vendo como que causa uma confusão? Você colocar em conflito o mandamento de homens e o mandamento de Deus? Então, Jesus ele vai dizer que essas pessoas estavam sendo hipócritas, porque elas estavam valorizando mais a religiosidade do que a mudança no coração. O que eu quero trazer para você nessa noite, é o que a gente tem trabalhado, e o que eu quero trabalhar com vocês durante o tempo que a gente passar junto, é que essa transformação, se você quer realmente ter tua vida mudada, não pense em primeiro lugar na mudança exterior, pense em primeiro lugar na mudança interior. Como está o meu coração diante de Deus? Como estão os meus sentimentos diante de Deus? Como está a minha reação em relação às coisas de Deus? Como o meu coração, eu tenho pedido a Deus para transformar o meu coração? De propósito, a gente separou alguns hinos nessa noite que nos falam a respeito disso. Do coração transformado. De um coração que é inspirado por Jesus, de um coração que nasce de um amor em resposta ao amor de Deus. Jesus certa vez disse também, a boca fala do que está cheio o coração. Quem já ouviu essa expressão de Jesus? Quando ele fala que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, ele não está dizendo que você pode comer veneno, ou que você pode ter uma overdose de droga, ou que você pode ter uma overdose de bebida. Ele não está falando nada disso. Ele está falando que aquilo que eles estavam questionando com relação à alimentação não era o problema. O problema estava no coração. Porque muitas vezes quando você fere alguém com as suas palavras, quando você amaldiçoa alguém com as suas palavras, aquilo no seu coração já nasceu. Jesus muitas vezes ele questiona certas atitudes dizendo assim, olha, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu adultério no seu coração. Quem já viu isso? Amém. Se a sua mão te faz pecar, corta e arranca fora, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Aí você fala assim, Jesus estava exagerando, né? Se toda vez que a minha mão pecar, eu cortar, eu já não tinha mais nem mão, nem braço, nem... O que Jesus estava dizendo? Anula aquilo que te faz pecar. Ignora a sua mão. Se a tua mão está te dando ordem, né, para fazer algo que não agrada a Deus, faça como se ela não existisse mais. Se o seu olho te faz pecar, ignora. Faz como se ele não existisse mais. Não dê resposta a partes do seu corpo que estão indo em direção contrária à vontade de Deus. Os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, tu sabes que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? E Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando Jesus ele fala a respeito disso, ele está dizendo o seguinte, se a transformação não for feita por Deus, ela não vai durar. Você talvez possa vir aqui
essa sexta-feira, sexta-feira que vem, na outra sexta, passar meses aqui, ouvir a palavra. E espero que você faça isso, que você não desista de mim, que se tranque lá dentro, né? Para você ouvir a palavra. Mas essa palavra, ela tem que ser acompanhada de uma revelação de Deus tal que ela comece a transformar você de dentro para fora, e o Espírito Santo de Deus está operando para que isso ocorra. Você precisa dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus opere essa libertação e essa transformação em você. Toda planta, Jesus disse, que não for plantada por meu Pai celestial, será arrancada pela raiz. Aqueles fariseus, eles tinham uma religiosidade externa, mas eles não tinham sido tocados no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Não haviam nascido de novo. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos todos os dias é sermos nascidos de novo. Você precisa todos os dias orar: Senhor, renova-me, já não quero ser igual. Senhor, renova-me, põe em mim o teu coração. Essa oração do louvor é uma oração que a gente precisa fazer todos os dias, pois já não quero ser igual. Já não quero fazer o mesmo de ontem, já não quero pecar do mesmo jeito de ontem, já não quero ter as palavras tóxicas que eu tinha ontem. Que a boca que ontem falava palavrão, hoje abençoe. Aleluia. Que a boca que ontem amaldiçoava, hoje seja uma boca que abençoe. Porque dar a outra face não significa que alguém vai te dar um murro na cara e você vai falar assim: agora vem aqui e me dá outro. Não, ignora. Ore pelo seu inimigo, por aquele que te persegue. Aleluia. É difícil? Mas se todo mundo fizer isso, vai haver paz. Aleluia. Vai chegar uma hora que a própria pessoa que se levantou contra você vai dizer assim: eu não posso me levantar para ele porque ele tem um brilho diferente, porque ele tem algo diferente. E a paz vai reinar. Mas se eu for revidar toda ofensa que fizerem contra mim, se eu for revidar toda palavra maldita que for dita contra mim, eu nunca vou cessar com a guerra. Eu nunca vou cessar com aquilo que se levanta, mas vai viver num conflito constante. Toda vingança, ela alimenta uma vingança pior, não é assim? O cara veio e te fez algo, você fala assim: eu tenho que revidar na mesma moeda. Vai revidar na mesma moeda? Sempre vai ser pior. E o contra-ataque vai vir pior, e quando se vê, termina em morte. Mas Jesus está dizendo: não sejam como eles. Eles são guias cegos, conduzindo cegos, e se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. É preciso abrir os olhos. É preciso pedir a Deus que abra os nossos olhos para enxergar qual é a sua vontade. Aquelas pessoas estavam vivendo uma religiosidade. Quem já viu a história da conversão de Saulo, que se tornou Paulo? Acho que... Amém. Quem era Saulo? Era um homem religioso, conhecedor da lei de Deus, temente a Deus, mas na sua cegueira espiritual, o que ele estava perseguindo? A igreja de Deus. E aí o que aconteceu? Ficou cego, né? Na estrada de Damasco. Quem teve que orar pela sua cura foi um simples discípulo de Jesus. E ele teve que aprender a ser humilde, porque Jesus não mandou para ele Pedro, não. Jesus não mandou para ele João, não. Mandou um simples servo, pequenininho, para humilhar o homem soberbo e orgulhoso que ele era. Ele teve que aprender com o irmãozinho simples de banco da igreja. Ele não aprendeu com os apóstolos, não. Ele teve que começar de baixo, aprender de novo o que era a vontade de Deus. Os cegos fariseus, eles tinham muito conhecimento da letra, mas não tinham nenhuma experiência com o Espírito. Toda a religiosidade, que ela não nasce do novo nascimento, ela é vazia, ela é fria e ela é morta. Nicodemos foi ter com Jesus, na calada da noite, na escuridão da noite, para não ser visto por ninguém. E aí, então, ele começa a dizer para Jesus assim: bom mestre, ninguém faz o que você faz se não estiver vindo de Deus. Jesus abraça o elogio de Nicodemos? Não, porque havia algo mais importante, era ensinar para o mestre da lei, Nicodemos,
para o homem que sabia tudo de Bíblia, que ele não tinha nascido de novo. Ensinar que ele precisava ter o coração transformado. Ensinar que ele precisava conhecer a Deus. Ensinar que ele precisava ter uma experiência de novo nascimento. E ele olha para aquilo porque ele não conhecia aquilo. E Jesus diz para ele assim, é necessário que você nasça de novo. E o Nicodemo fala assim, mas como que pode ser? Eu sou um homem de 1,80 m, como é que eu vou caber dentro da barriga da minha mãe? Ignorante a respeito das coisas espirituais. Mas Jesus olha para ele e fala assim, olha, não é disso que eu estou falando. Se eu estou te falando de coisas naturais, você não está entendendo, como que você vai entender as coisas espirituais? Aleluia. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça de novo. Eu não quero estar aqui para produzir em você um nascimento pela carne, porque isso você já nasceu. E não deu certo. O nascer na carne te levou à situação que você chegou aqui. O nascer na carne te levou ao afastamento de Deus, entristecimento de Deus e te levaria à perdição eterna. Mas o nascer no Espírito, o nascer de novo no Espírito está te registrando no céu. O seu nome escrito no livro da vida, você nascendo como nova criatura na família de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nossos pecados, eles nascem no íntimo do coração. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Será que o meu coração, hoje, se a gente fizer um momento aqui de oração e confissão, será que você tem algo para confessar para Deus? Será que algo nesse dia te venceu? Será que algum pensamento te entristeceu? Será que algum sentimento entristeceu o coração de Deus? Será que algo em você te afastou de Deus nesse dia? O coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual. Será que a gente está sendo pego em alguma dessas coisas aqui? Homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnia. São essas coisas que contaminam o homem. É verdade. Aí você talvez possa dizer assim, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca cometi um assalto. Eu nunca cometi adultério. Mas aí quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai perceber que é muito mais do que isso. Quando, por exemplo, nós criamos comentários maldosos sobre outros nas costas, assassinamos essa pessoa na mente de outros. Sabe, quando você fala mal de alguém e você cria na mente de outra pessoa um sentimento, e esse sentimento que você cria na mente dessa pessoa apaga essa pessoa, e essa pessoa ela não consegue nem se explicar. Você matou essa pessoa no coração de alguém. Você fez com que houvesse uma separação entre essa pessoa que nem pôde se defender. E de repente alguém se afastou de outra pessoa por causa daquilo que você falou. Então há várias maneiras de você matar alguém. Você pode matar alguém com uma palavra maldita. Você pode entristecer o coração de alguém de tal maneira que essa pessoa fique tão frustrada e ela pode chegar até mesmo a se matar por causa de uma palavra que você disse. Ela pode tirar a própria vida. Porque muitas vezes a gente pode alimentar com as nossas palavras a morte de alguém de diversas maneiras. Quando se fala em adultério, e aí a gente já citou Jesus, falando que o adultério muitas vezes ele não é consumado, mas ele é alimentado no coração. Quando às vezes a pessoa é casada, ou às vezes não é casada, mas começa a cobiçar a mulher do próximo, e começa a despir a mulher do próximo com a sua mente, ele começa a transformar a mulher do próximo, ou mesmo que ele seja casado e essa mulher seja solteira, ele começa a transformar essa mulher em objeto. E você começa a enxergar essa pessoa não com a potencialidade, com o valor que Jesus dá para ela. Essa pessoa não é mais tratada como pessoa, como indivíduo, com o valor que ela tem, mas é tratada como um pedaço de carne. Isso é adultério. Quem já ouviu falar sobre gasolina adulterada aqui? O que é gasolina adulterada? Né? É o dono do posto de gasolina safado, sem vergonha, que foi lá no meio da noite lá, pegou e jogou álcool ou qualquer outra coisa no meio da gasolina para a gasolina render mais, não é isso? Isso é adulterar. É você transformar uma coisa numa coisa que ela não é.
é falsificar alguma coisa. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida como homens? Que cada um tenha a sua esposa, que respeite a sua esposa, que ame a sua esposa e que trate ela como aquilo que Deus quer que ela seja tratada, como um fruto, né, do amor de Deus. Mas quando você trata a sua esposa de uma maneira que não é isso, ou quando você cobiça a mulher de outro, ou quando você cobiça uma mulher que ela mesmo não sendo a mulher de outro, mas você olha para essa mulher como um pedaço de carne, você está adulterando no seu coração. Mesmo que você não leve para motel, mesmo que você não adultere com ela, mesmo que você nem dê cantadas nenhuma. Mas só de você estar desejando e sentindo no seu coração essa cobiça e alimentando isso no seu coração, você já está adulterando no seu coração. E aí alimenta as imoralidades sexuais. A palavra que Jesus usa significa qualquer tipo de relação fora do casamento. Pode ser uma relação entre não casados, pode ser uma relação de um casado com alguém que não é o cônjuge. Esse é um problema que nasce no íntimo do homem. Ele deseja o que não pode ter, e para satisfazer se viola os princípios de Deus. Já reparou que Adão e Eva lá no paraíso, eles tinham tudo, menos o fruto de uma árvore? Já reparou que criança é exatamente isso? Você vai lá e fala assim, filho, tá aqui, ó, tem pão, tem queijo, tem requeijão, tem presunto, tem suco, tem café, mas olha, não mexe lá na geladeira, porque aquele doce que está lá na geladeira é sobremesa que vai chegar gente aqui. O que a criança quer fazer? Já é a natureza humana cobiçar aquilo que não lhe pertence. Mas como homens que nós somos, a gente pode cobiçar coisas que a gente não deveria ter nunca. E aí a imoralidade sexual que Jesus está falando aqui, que do coração nascem as imoralidades sexuais, do coração nascem os homicídios, do coração nascem os adultérios, do coração nasce o roubo. E aí talvez você fale assim, mas eu não vim para cá porque eu era assaltante, eu não vim para cá porque eu roubava ninguém, eu nunca roubei ninguém, talvez você não tenha roubado. Talvez você pense que não roubou. Talvez você pense que não roubou. Por exemplo, já deu aquela morcegadinha no trabalho? Sabe? Aquela morcegada básica, se tranca no banheiro para dar uma esticada no serviço. Quem trabalha em obra aqui, que pega serviço a dia, né? Pega serviço a dia, e a obra não rende nem por decreto. Isso é roubar. Você foi contratado para fazer o serviço. E aí você está morcegando e não está fazendo. Do outro lado também o patrão, que promete pagar, promete que vai dar aumento e nunca dá aumento, nunca melhora. Bota o cara para fazer hora extra e nunca paga a hora extra. Isso é roubo. Então, há várias maneiras de roubar. Quando você tira uma mulher da casa dos seus pais e leva para sua casa e você não dá devida atenção à sua esposa. Quando você tem filhos e não dá devida atenção aos seus filhos. Isso é roubo. Porque você deve atenção à sua esposa, você deve atenção aos seus filhos, você deve educar os seus filhos. E se você não está fazendo isso, você está roubando a atenção, o carinho, o amor que você deve à sua esposa e aos seus filhos. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver, será que eu estou roubando? Em outras coisas que não seja, de repente, enfiar a mão no bolso de alguém, abordar alguém com a arma e arrancar um celular, arrancar uma carteira de alguém. Às vezes eu posso estar roubando de uma outra maneira. E Jesus fala que do coração nascem os roubos. Do coração nascem as imoralidades sexuais. Agora, como que a gente vai ter um coração diferente desse coração? Provérbios 4, 20 a 27, o escritor de Provérbios vai falar. Meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-os no fundo do coração, pois elas dão a vida a quem encontra e saúde para o corpo. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige a nossa vida. Perceba que é o coração que dirige a nossa vida. Nós somos levados mais por sentimentos do que por lógica. Nós somos bombardeados o tempo todo com sentimentos. Você acha que a propaganda que você passa na rua e vê propaganda de carro com mulher bonita,
né, seminua, para vender carro. O que uma mulher bonita seminua tem a ver com venda de carro? Mas o camarada olha para aquilo ali com uma atenção. E aí, ilogicamente, ele associa ter aquele carro com a possibilidade de ter uma mulher daquele jeito. E ele pensa assim, se eu tiver um carro desse, eu vou ter uma mulher desse jeito. Acho que eu já contei aqui, mas a maioria já não é mais da época que eu contei essa história. Acontece todo ano uma feira de construção, eu tenho uma loja de material de construção, mas na época não era minha, eu trabalhava numa loja, e tinha uma feira de construção que acontece todos os anos. E assim, num determinado momento da feira, o que acontecia? Tocava uma sirene no pavilhão lá da exposição, e saía todo mundo correndo igual uns malucos, pelo corredor afora. Eu olhei para aquilo e falei, o que é isso? Aí lá no estande da Lorenzetti, o que acontecia? A Lorenzetti botava lá uma mulher escultural de biquíni tomando banho de hora em hora, para mostrar o chuveiro. E saiu os bobão igual uns desesperados para ver a mulher tomando banho de hora em hora, para vender chuveiro, bota a mulher nua. E então, olha só, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da nossa vida. Aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. E aonde estiver o teu tesouro, também está o seu coração. Está ligado uma coisa com a outra. O coração e o tesouro estão ligados. Estão juntos. Aonde estiver o teu tesouro, está o seu coração. Aquilo que você valoriza é onde você bota o teu coração. Se você valoriza a presença de Deus, o seu coração estará lá. Agora, se você valoriza essas coisas aqui, aí realmente vai estar distante. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos nos que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e não permitam que os seus pés sigam o mal. Então os conselhos dele aqui para você. Primeiro, mantenham os olhos fixos. Em quê? No adultério? No roubo? Na imoralidade sexual? Não, em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Depois, estabeleça um caminho reto para os seus pés. Imagina que você precisa chegar a um determinado lugar e você não tem uma estrada. E você fixa um olhar, eu preciso chegar naquele monte, atrás daquele monte tem o lugar que eu preciso chegar. O que você faz? Você fixa os olhos ao monte, que é o ponto de referência mais alto que você tem, e sempre que você mantiver os seus olhos ligados ao monte, você sabe que você está na direção certa. Agora, se você não olhar para o monte, que é o ponto de referência mais alto, que é o lugar que você deve estar colocando os seus olhos, você vai se perder. Então, fixe os seus pés numa rota segura até Jesus. Jesus é o ponto mais alto. Jesus é o objetivo mais alto. Eu vou conseguir ser 100% igual a Jesus? Não vou conseguir. Mas enquanto eu tiver com esse objetivo da minha vida, ser igual a Jesus, eu vou estar no caminho certo. Paulo disse certa vez assim, sede meus imitadores igual eu sou de Cristo Jesus. Aí você fala assim, mas Paulo era Paulo. Paulo era homem de carne e osso igual a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, com as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, as mesmas decepções, as mesmas dores, as mesmas frustrações, sentia fome igual a mim, sentia fome igual a você, tinha vaidade no coração igual a mim e a você, mas ele conseguiu chegar a um ponto da vida dele e dizer assim, eu sou um imitador de Jesus a tal ponto que se você imitar aquilo que eu faço, você vai estar próximo de Jesus. Será que alguém de nós aqui, sinceramente no seu coração, pode dizer assim, igual Paulo, sede meu imitador, igual eu sou de Cristo Jesus? Mas você deve ter esse objetivo na sua vida. Eu quero imitar Jesus de tal maneira que as pessoas olhem para mim. E quando elas olharem para mim, vão enxergar Jesus na minha vida. E vão dizer assim, eu quero ser um discípulo de Jesus, dedicado, que tenta agradar a Deus e que tenta viver assim, segundo a vontade de Deus. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas permaneça, não permita que seus pés sigam para o mal. Agora você vai estar ouvindo tudo isso aqui que eu vou concluir nessa noite. E talvez você vai dizer assim, estava difícil demais. E eu quero dizer para você que tá.
Eu quero dizer para você que não é fácil. Mas quando eu insisto aqui sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, como eu insisto para que você chame o Espírito Santo sobre a sua vida, que você dedique tempo à sua oração e busque o Espírito Santo na sua vida, é porque o próprio Deus determinou que assim seria. Ezequiel 36, 23 diz assim: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tornarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha o que Deus está dizendo para você. Você vai chegar aqui, diante de Deus, eu, você, todos nós, diante de Deus, profanando o nome de Deus, entristecendo a Deus, sendo um mau testemunho. Mas Deus vai mudar isso. Glória a Deus. Deus vai mudar isso. Se até hoje você foi vergonha para os seus familiares, se até hoje você foi vergonha para outras pessoas, se você foi um motivo de descrédito, Deus está dizendo, chegou a hora de acabar com isso. Porque eu vou lavar as suas feridas. Porque eu vou trazer você para mim. Eu vou jogar sobre você água pura. Eu vou fazer com que as suas imundícias, os seus ídolos, aquilo que você dá mais valor do que a mim. Ídolo aqui, a gente está falando não é de imagem. Ídolo aqui, a gente está falando de coisas que a gente bota no lugar de Deus na nossa vida. Aquilo que nos afasta de Deus. Eu vou tirar os vossos ídolos. Eu vou tirar as imundícias de todos os vossos ídolos e vou vos purificar. E vou dar um coração novo para vocês, porque o velho está estragado. O velho já não serve para nada. Sabe, quando a pessoa precisa fazer um transplante de coração, é porque o coração já não serve. Ele está na fila do transplante porque aquele coração já não serve para mais nada. E Deus está dizendo, você está na fila do transplante nessa noite, mas chegou a boa notícia que você pode fazer o transplante hoje. O transplante está à sua mão. Você vai arrancar o coração velho, estragado, empedrado, o coração que já não é mais maleável, o coração que já não bombeia mais vida. E vai colocar um coração novo, pulsante. Um coração novo, cheio de alegria. Um coração novo, cheio da presença de Deus. Um coração transformado. Porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei de vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Promessa do Senhor. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. A partir do momento que o espírito estiver dentro de você, você vai conseguir andar nos caminhos do Senhor. Vai conseguir guardar os seus mandamentos e vai conseguir vos observar. Vou te pedir para você se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você e por você. Aleluia. Porque você entendeu a palavra. Quem entendeu a palavra, diga um amém. Glória a Deus. Glória. Você entendeu a palavra. Quem quer esse coração novo? Oh, Jesus, seja aqui, Espírito. Quem quer o coração novo? Diga, Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Um coração novo. Vamos orar, Senhor. Eles declararam com os próprios lábios que querem um coração novo, um coração transformado. Porque o velho não está servindo para mais nada, Senhor. Sim, Espírito. Senhor, o coração velho já não serve, já trouxe dores, já trouxe sofrimento, já trouxe angústias. O coração novo, Senhor, que zere a conta e que faça um novo nascer. Pai, eu sei que há alguns aqui em processo de receber esse coração novo, já estão na mesa de transplante. Faça esse transplante nessa noite, Senhor. Senhor, faça o transplante nessa noite e arranca o coração velho e coloca um coração novo, Pai. Pai, todo sentimento, Deus, de imoralidade sexual caia por terra. Todo adultério do coração caia por terra. Toda idolatria do coração caia por terra. Todo roubo do coração caia por terra, Senhor.
Todo homicídio do coração caia por terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que seja arrancado do nosso meio, Senhor. Esses sentimentos que não prestam, Deus. Esses sentimentos que não servem para nada. Pai, porque do fundo do coração nós sabemos que nascem essas coisas que não prestam. Mas esse coração contaminado tem que cair nessa noite, tem que sair nessa noite. Que esse coração seja transformado num novo coração e que novas vidas, ó Deus. Com um coração pulsante, com um coração vivo, com um coração, Deus, aquecido pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. Aquece os corações dessa noite, Deus, pelo Teu poder. Faz com que haja novas vidas, Senhor. Faz com que haja transformação e que essa palavra produza vida na vida dos Teus filhos, Pai. Hoje e amanhã. E sempre, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que vocês sejam abençoados e que essa palavra produza fruto no coração de vocês. Se alguém quiser falar com a gente está à disposição.